Você sabe como é organizado a estrutura do futebol universitário nos Estados Unidos? Quais são os níveis, as ligas? Quem pode participar? Somente nativos ou estrangeiros também podem participar do futebol universitário? E para treinadores ou outros membros da comissão técnica, é possível brasileiros trabalharem como treinador ou treinadora no futebol universitário? Esta e outras perguntas serão respondidas no episódio de hoje do nosso podcast. Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas a mais uma edição do podcast Ciência da Bola. Sou o João Vitor e hoje um convidado especial para a gente discutir aqui um tema bem interessante, principalmente para você que tem vontade de entender como funciona o futebol nos Estados Unidos. E que estamos trazendo uma sequência de conteúdos também com o futebol dos Estados Unidos. Tivemos recentemente um episódio bem interessante sobre a Tetra Brasil. Inclusive, fica a recomendação para vocês conferirem aí. A Tetra Brasil ainda está com inscrições abertas para você que é treinador de futebol e planeja ter uma experiência no exterior. Está acontecendo o Tetra Prep neste final de ano e também em janeiro. Dê uma olhada no link aqui na descrição para que você possa participar. As inscrições ainda estão abertas. Você pode participar com um desconto especial de R$ 300 de desconto usando o cupom Ciência300. Dê uma olhada também as cidades por onde vão acontecer as aulas presenciais para você se capacitar e ter a chance de, em 2026, ter uma experiência como treinador da Teta Brasil nos Estados Unidos. E hoje a gente vai conversar com um treinador que está nos Estados Unidos já há bastante tempo. Na verdade, ele também é diretor de futebol no Sport Brookside, tem formação na CBF, tem formação também nas licenças da UEFA, das licenças dos Estados Unidos, na Escócia, na Alemanha. É um profissional que está à frente de um clube bem interessante, que é o Sporting Brookside, na formação de atletas. Além disso, ele está nesse momento aqui no Brasil para conversar com a gente, fazendo uma das suas capacitações na licença da CBF, e a gente vai bater um papo bem interessante. Tato Chiaparro está com a gente aqui novamente no Ciência da Bola. Tudo bem, Tato? Seja bem-vindo. Tudo certo, João. Um prazer enorme estar aqui de novo. Muito legal sempre falar com você. E, de novo, sempre ouvir as pessoas que vêm falando aqui. O Pavanelli, acho que falou algumas semanas atrás, e a aula dele foi maravilhosa. Então, um prazer enorme estar aqui de volta, cara. Legal, Tato. Sempre vou conversar com você. Da última vez a gente falou um pouco da estrutura de como que é o futebol nos Estados Unidos, as licenças também. Foram conversas bem interessantes, principalmente na base também. Você citou. Depois o pessoal dá uma olhadinha ou ouve aí o outro episódio. A gente vai até deixar o link aqui para quem não ouviu ou assistiu. Mas hoje a gente vai entender mais sobre o futebol universitário. E você já vivenciou o futebol universitário, está nos Estados Unidos há um tempo. Eu queria que você contextualizasse para a gente como funciona o futebol universitário, desde quando você jogou e hoje também. Que legal, cara. Aliás, inclusive, hoje eu tô fazendo a minha licença Pro e teve uma pessoa que, inclusive, falou, pô, você tá para Ciência da Bola, então é sempre legal ter conversas positivas sobre um programa tão legal como Ciência da Bola. Mas, cara, eu cheguei nos Estados Unidos em 2011 e eu fui para jogar o futebol universitário. Por 4 anos eu joguei o futebol universitário. Os 2 primeiros anos eu joguei, a gente vai conversar sobre isso, eu joguei num junior college, que é uma instituição de 2 anos, e depois me transferi para o que se chama aqui de NCAA Divisão 1, né, que é a divisão universitária mais alta dos Estados Unidos. E aí, nesses 4 anos, eu também me formei com 3 diplomas, e logo depois, junto com o meu mestrado, eu continuei mais na rota de treinador. Então, são 14 anos no total nos Estados Unidos, e desses 14, por 9 anos eu trabalhei e joguei no futebol universitário. Então, foi um longo período de contato com esse esporte universitário que é tão único, né? Assim, é muito diferente do esporte universitário aqui, é muito diferente das categorias de base aqui. Então, foi um tempo grande, considerável e muito, muito produtivo. E quais são as características do futebol universitário nos Estados Unidos? A gente ouve falar bastante do esporte de maneira geral, esporte universitário, não só do futebol, mas o esporte que permite o acesso como bolsa de estudos a pessoas que têm ali um certo talento para ingressar
no curso que ele quer, para a carreira, para se desenvolver, que além de disputar uma competição, ter uma carreira também dentro do esporte, sai também com uma graduação dentro de uma área. E como que realmente funciona essa estrutura? Futebol universitário, na verdade, o esporte universitário nos Estados Unidos é muito cultural, né? Então, o futebol especificamente, como você falou muito bem, ele dá um acesso muito legal. E, na verdade, dá um acesso para pessoas que são muito talentosas e para pessoas que não necessariamente é, é, têm um nível de desenvolvimento técnico tão bom. É, e aí que conecta. O futebol universitário ele é dividido em como se fosse divisões. Existe a NJCAA, que chama National Junior College Association, que é como se fosse uma faculdade de 2 anos de tecnólogo, que dá bolsa, muitas delas dão bolsa integral. É, existe a NAIA, que é, que é uma liga geral, que tem vários esportes, mas dentro do futebol tem uma liga muito forte, tem times muito bons, times mais ou menos, times mais ruins. Então, em termos de nível, ela é um pouco mais desnivelada, porque ela não tem divisões dentro dela. É, mas é uma liga muito boa. Os times que investem, que têm bolsas maiores para atletas, geralmente são muito bons. E aí tem a NCAA, que é um animal, né, dentro dos Estados Unidos, que são vários esportes. A NCAA Divisão 1 tem muitos jogos televisionados, tanto de futebol, quanto de basquete, quanto de futebol americano. Mas aí a NCAA ela é dividida em três. A NCAA Divisão 3, ela é para quem quer fazer esporte ainda, né, jogou esporte durante os anos do ensino médio e ainda quer jogar quer ter o esporte envolvido na vida. Então, ela dá essa oportunidade, mas você não tem oportunidade de ganhar bolsa, certo? Então, você está jogando um esporte de forma organizada, você tem um treinador, você tem treino diariamente, mas você não ganha bolsa, você só pode ter bolsa acadêmica. A divisão NCAA Divisão 2, ela dá bolsa, mas ela dá um limite máximo, que, se eu não me engano, é de 7,5 ou 6,9 bolsas dentro da equipe de futebol. Então, para os 24, 28 atletas que você tem na sua equipe de futebol, a NCAA Divisão 2, ela dá esse número máximo de bolsas e você divide da maneira que você quiser. E a NCAA Divisão 1, hoje em dia acho que são 205 faculdades na NCAA Divisão 1, é, divididas nas suas conferências, e essa sim, ela dá 9,9 de bolsa. Então, de novo, para os 20 e tantos atletas que você tem no seu time, se você quiser um time um pouco menor, 24, 22, 24 atletas, um pouco maior, até 30 atletas, e aí você divide essas 9,9 bolsas que você tem para todos os seus atletas. Então, tem atletas que talvez necessitem mais, são muito bons, e eles têm uma bolsa integral de 100%, não precisam pagar nada. Felizmente, foi o meu caso quando eu joguei na UMKC, que é a Universidade do Missouri, Kansas City, e onde eu fui treinador também. Então, tem atletas que ganham essa bolsa de 100%, tem atletas que não têm bolsa, mas que têm um nível bom para jogar na NCAA Divisão 1, e tem atletas que têm uma bolsa de 0,7, 0,3. De novo, depende de quanto esse atleta precisa de bolsa e quão significante ele vai ser em termos de impacto no time. E aí os treinadores tomam essa decisão. Então, em geral, esses são os níveis universitários aqui, né? Então, meio que tem espaço para todo mundo. Quem se interessa a jogar, de forma prioritária, o que você tem que saber é o inglês. E mesmo sem saber inglês, existem oportunidades para vir para cá, várias oportunidades para vir para cá. Então, de forma geral, é assim que se divide o futebol universitário aqui nos Estados Unidos. Interessante, Tato. Eu queria até saber, até para a gente conseguir eh, transmitir para o pessoal de uma maneira até um pouco mais clara. Essas ligas, elas são independentes? Elas são independentes, então a National Junior College Association, ela é uma liga própria, e dentro dela, inclusive, tem divisões, mas ela é uma liga que não tem muita expressão. Ela geralmente é para atletas que ainda não são muito bons, ou atletas que talvez sejam bons,
mas não tem necessariamente o número de créditos para jogar numa faculdade maior. A NAIA, ela é geralmente para todo mundo, mas especialmente para os brasileiros, por exemplo, a NAIA ela é uma boa porta de entrada, porque ela tem regras menos, como é que eu posso falar? Regras menos incisivas para que você possa entrar. Então, ela não tem limite de idade, a NAIA, ela, se você jogou em um nível muito alto, você ainda assim pode jogar NAIA. E aí a NCAA, as 3 divisões, como eu falei, elas variam um pouco de regra, mas as regras são um pouco mais severas para você poder jogar divisão 1 e 2. É, então tem essa diferença de regras, mas elas, de novo, NAIA, NJCAA e NCAA são ligas diferentes e têm os seus próprios ambientes. Interessante entender, então, essas ligas são todas nacionais, abrangem universidades dos Estados Unidos toda. Perfeito, ótima pergunta. Sim, elas são todas nacionais, mas elas são divididas em conferências, como a MLS né? Ela tem a conferência leste-oeste, e eles fazem isso para que você não tenha que viajar muito, né? Então, eu, por exemplo, quando eu fui jogador e treinador da UMKC, a gente jogava numa conferência chamada WAC. Então, a gente ficava na região central e na região da costa dos Estados Unidos. A gente algumas vezes tinha que viajar de avião, mas a gente, na grande maioria, eram escolas mais próximas, universidades mais próximas da gente. Então, são várias divisões dentro dos Estados Unidos em todas essas ligas. Então, a NJCAA de Junior College tem várias conferências dentro dela. A NCAA Divisão 1, 2 e 3 tem várias conferências dentro dela. Algumas delas são mais fortes, outras mais fracas, mas geralmente elas são ligas regionais. E os vencedores das ligas regionais se qualificam para jogar, que está acontecendo agora, inclusive, o que a gente chama aqui de Nationals, que são o campeonato nacional, que os vencedores se enfrentam, né, como se fosse um mata-mata, para chegar na final, que acontece ali no começo de dezembro. E os critérios para poder participar? Por exemplo, como que você entrou? Tem ali uma peneira, um teste que é realizado e quando que é feito essa seleção de atletas? No ano anterior, no mesmo ano? Ou, por exemplo, eu faço hoje um teste ali para uma universidade, como que funciona essa entrada? Cara, como a gente fala com o público brasileiro, né, eu vou explicar o do público brasileiro. Porque se você é americano é um pouco diferente, porque quando tem essa captação como treinador, quando você faz essa captação eh, do americano é um pouco diferente, porque o americano ele se forma lá nos Estados Unidos, né? E o brasileiro ele forma no Brasil, obviamente. Então, para o americano é um pouco diferente. Para o brasileiro, eu vou simplificar e tem 2 maneiras de você ter acesso a isso. Uma, se você já fala inglês e se formou, no ensino médio, é um pouco mais fácil. Você mesmo consegue contatar, se você tiver um vídeo, por exemplo, de futebol, você consegue contactar algumas escolas que talvez você tenha interesse nos Estados Unidos. Eh, você hoje em dia com a internet, né, é uma bênção, porque você consegue entrar no site da escola, eh, da atlética da escola, pega o e-mail do treinador e você consegue tentar entrar em contato direto com o treinador. Se você já tem, né, se você já tem o inglês um pouco mais fluente, se você já se formou no ensino médio, se você tem um vídeo legal, você jogou em um nível bom, você consegue aplicar e entrar em contato com esses treinadores dos níveis mais altos. Mas, o jeito que aconteceu comigo, que acontece com a grande maioria das pessoas que jogam nos Estados Unidos, existem empresas no Brasil que fazem essa ponte, né? Então, tem uma empresa chamada Next Level que faz isso, tem outra empresa chamada, eh, antigamente se chamava 2SV, mas mudou, ASX, Deluca e Leão. Então tem várias empresas que fazem esse intermédio. Você falando inglês no nível, baixo, intermediário ou avançado, elas conseguem fazer essa ponte. Algumas delas cobram, obviamente, porque elas estabelecem um programa com você em que
Talvez você participe de uma peneira, eles filmam você jogando, eh, te ajudam a melhorar o seu inglês e fazem a conexão com alguns treinadores que eles já têm conexão nos Estados Unidos. Que tem outras que oferecem isso, mas também tem bolsa. Eu, por exemplo, tive a felicidade, eu não tinha um poder aquisitivo para poder pagar, na época custava, se eu não me engano, 6 a 8 mil reais para que eles fizessem essa ponte, e eu entrei num programa de bolsa e não tive que pagar nada para que eles fizessem essa ponte para mim. Então eles fizeram essa ponte, essa conexão e acabou felizmente dando certo. Então tem essas 2 maneiras. Uma é você mesmo fazer o seu trabalho e tentar entrar em contato, persistir, e outra é você contratar uma dessas empresas para que eles entrem em contato com os treinadores lá. E acontece, é uma dúvida bem interessante, talvez o pessoal também tenha essa dúvida. Vamos imaginar uma situação onde você entra, né, numa equipe e você está ali no curso, recebe uma bolsa de 100%. O curso de graduação é normalmente de 4, 5 anos. Nesse período, há algum risco de você ser, por exemplo, excluído da equipe e perder a sua bolsa? Ótima pergunta, cara. Eh Geralmente o futebol universitário nos Estados Unidos são 4 anos, né. Por causa do Covid tem algumas coisas que mudou de regra, então alguns jogadores estão conseguindo jogar um quinto ou um sexto ano, mas geralmente você tem 5 anos para se formar e você pode jogar 4 deles. Mas enfim, para responder sua pergunta especificamente, pode, é difícil acontecer, mas isso pode acontecer. Especialmente no alto nível, né, ali no NCAA divisão 1 especialmente, se talvez você tenha vindo com uma bolsa de 100%, e o treinador fez um trabalho não tão bom, então talvez ele não assistiu um jogo completo seu, e aí você chega e você não é necessariamente o esperado, esse treinador pode reduzir a sua bolsa, eh, em alguns casos, né. Em outros casos, se você, por exemplo, acaba tendo algum problema, de relacionamento, em que você ou então tem algum problema na escola, se você não consegue, eh ter as notas suficientes, você pode ter a sua bolsa ou reduzida ou cortada. E aí, o que você teria que fazer no caso, né, dependendo de cada situação, é ou procurar outra escola que talvez queira te dar uma bolsa, nesse valor, ou tentar sentar e conversar com o seu treinador para que você entenda a situação e consiga negociar para que você mantenha a sua bolsa ou para que a sua bolsa volte ao valor que você esperava. Mas é possível você perder, teoricamente, a bolsa, né. Tem alguns o meu primeiro chefe, né, que eu na verdade ele foi meu treinador e depois foi meu chefe, ele, por exemplo, ele era muito paciente em relação a isso. Então eu tive alguns companheiros de time que tiveram problemas dentro da universidade ou fizeram algumas coisas que não eram eticamente corretas, e ele continuou dando a mesma bolsa, porque achava que era fundamental, em termos educacionais, manter essa bolsa para esse, o que a gente chama aqui de atleta estudante. E então ele era muito sensível a isso, mas tem outros que são muito mais focados na performance, por exemplo, e se você não performa, eles reduzem a sua bolsa ou chegam até a tirar a sua bolsa. Então, é bem flexível nesse ponto. Existe o futsal universitário? Porque, estava pensando aqui a possibilidade, às vezes, de trocar de esporte. Às vezes a pessoa tem um talento ali no futebol, futsal, que são um pouco similares, mas de repente a pessoa também tem um talento ali, seja no futebol americano, no basquete. Mas o futsal existe? Universitário ou não? Não, não existe, cara. Inclusive, infelizmente, o futsal americano é praticamente inexistente. Na área infanto-juvenil, é até bom, é considerável, sabe? E existem programas muito bons, nos Estados Unidos que promovem o futsal. Então, por exemplo, na verdade, eu como clube, né, eu ainda trabalho no Sporting Brookside como diretor, e a gente vai receber o Barata do Santos. Ele vai dar uma palestra sobre futsal no começo de janeiro. Eh, mas em termos universitários não existe. A seleção americana de futsal, inclusive, ela ficou parada, se eu não me engano, por 8 anos, não existia, e ela voltou há um tempo atrás, e ainda tem alguns eventos que ela participa, mas, em termos universitários e profissionais não existe essa possibilidade,
nos Estados Unidos. Existem algumas faculdades que, durante o inverno, elas treinam dentro de uma quadra e jogam algo similar ao futsal, mas o futsal, em termos de torneio universitário, não existe. Antes da gente avançar para falar sobre trabalho, como que um brasileiro, de repente, pode trabalhar assim como você trabalhou em uma universidade como treinador, quero entender o nível dos atletas em relação à liga profissional. Porque quando a gente vai para outros esportes que aqui no Brasil, inclusive, são transmitidos, seja no futebol americano, seja no basquete universitário, que aqui no Brasil é transmitido em alguns canais, tem um nível muito alto, a ponto de ser como se fosse uma, entre aspas, categoria de base para atletas irem para a liga principal. E aí tem aquele famoso draft, né, que você a gente acompanha quais atletas são selecionados ali para ir para o ano seguinte para os clubes profissionais. No futebol existe essa organização também? O nível é realmente preparatório para um profissional depois ou não necessariamente? Cara, ainda existe, o draft ainda existe da MLS, eh, ainda tem uma significância. Eu acho que, eh, a Federação Americana está propondo a liga universitária, ela geralmente, de forma competitiva, acontece entre agosto e novembro, mas a Federação Americana está propondo para esticar essa liga entre agosto e maio. Eu acho que, se isso acontecer, vai trazer muitos benefícios para o futebol universitário, e um deles vai ser a melhor formação. Mas, para responder a sua pergunta, cara, sim, a liga universitária ainda é um celeiro. Então, o que acontece de muito positivo é, depois que os atletas terminam, não, mas estão ali perto de terminar a carreira deles dentro das academias, né, dentro das categorias de base dos clubes de MLS, por exemplo, se ele não der um passo para o profissional, então, se ele não tiver assinado com o profissional, uma ótima opção é jogar o futebol universitário, especialmente de divisão 1. Por quê? Porque o futebol universitário de divisão 1, ele se assemelha muito em termos de possibilidades de treinamento, de acesso, de qualidade de campos, de qualidade de treino, de GPS, se assemelha muito ao futebol profissional. Eu não sei se a gente vai ter oportunidade de ver, eu mandei algumas fotos, né, mas alguns estádios, e é incrível, né, só é grama, os estádios são melhores que, às vezes, alguns estádios profissionais aqui do Brasil, então é uma estrutura muito boa. Então o que acontece é, o futebol universitário, ele acaba sendo essa plataforma de meio termo para que o atleta, que talvez ainda não é maduro o suficiente para ir para o profissional, para que ele fique no futebol universitário e se desenvolva. Então, tem alguns casos de atletas que jogaram futebol universitário e no primeiro, segundo, terceiro ano foram draftados para a MLS, e existem até alguns casos de atletas universitários que foram para a Premier League. Me fugiu o nome dele à cabeça, acho que chama Harry. Hã, ele jogou futebol universitário na época que eu jogava também, e ele foi logo depois contratado pelo Leeds United, na Premier League, e acabou jogando, tendo uma carreira super de sucesso como lateral direito e esquerdo na Premier League, né, então muito significante isso. O meu chefe, o diretor executivo do clube que eu trabalho, ele, por exemplo, jogou as Olimpíadas, jogou pela seleção dos Estados Unidos, mas antes disso, antes de assinar o contrato profissional dele, ele jogou numa universidade chamada Indiana, que é uma faculdade muito conhecida aqui, do futebol universitário. Então, ele teve essa plataforma para subir para o profissional. Então, é possível isso, e ainda assim acontece. Hoje em dia, com a melhora da MLS, isso, você vê isso um pouco menos, né? Porque a MLS já está num nível tão alto que, para contratar atletas universitários, é um pouco mais difícil. Então você vê bastante o atleta universitário jogando nas ligas menores, como se fosse a segunda divisão, que é a MLS Next Pro e a USL, que é uma liga profissional também, mas é um pouco menor do que a MLS. Mas ainda acontece isso bastante. Uma pausa no nosso podcast para lembrar você que está acompanhando a gente no mês de novembro e dezembro. Vai acontecer aqui no Ciência da Bola, no nosso canal do YouTube,
entre os dias 15 e 18 de dezembro de 2025, a Semana de Imersão no Futebol do Ciência da Bola. Serão 4 dias com vários profissionais participando aqui com a gente de forma gratuita, e a gente vai discutir temas relacionados à saúde, performance, categorias de base, também análise, treinamento, preparação física. Vai ser muito legal, muito interessante. O evento é gratuito, mas é importante que você clique aqui no link para se inscrever. E caso você queira também se tornar VIP, tem a opção especial de você emitir o seu certificado de participação, receber o seu e-book exclusivo do evento e concorrer a bolsas de estudo do Ciência da Bola em 2026, somente para inscritos VIP, ok? Outra dúvida também é sobre futebol masculino e o futebol feminino. Qual dos dois tem uma demanda maior para atletas no futebol universitário? Porque se a gente for pensar em relação à popularidade do futebol nos Estados Unidos, pelo que a gente ouve aqui no Brasil, né, há uma grande procura das mulheres pela prática do futebol em relação a outros esportes, né? Como que isso funciona também no meio universitário? Os estádios sempre cheios, tanto no masculino quanto no feminino. As estruturas, as imagens que a gente disponibilizou para o pessoal aqui, mostram que tem realmente estrutura muito, muito boa, até de repente maior do que até alguns clubes brasileiros, viu? Mas o apelo do público, da torcida, tem diferenças do futebol masculino e feminino ou não? É, boa pergunta. Eu não trabalhei com futebol feminino diretamente, mas eu tive a experiência de trabalhar lado a lado com treinadores do futebol feminino, então vendo cotidianamente o trabalho deles. O futebol feminino é muito grande aqui nos Estados Unidos e o acesso ao futebol universitário é até maior no feminino do que é no masculino. Então, as atletas que se formam no futebol feminino, que têm acesso ao universitário, são de altíssima qualidade, cara. Então, e elas dispõem da mesma qualidade do futebol masculino, o que às vezes não acontece em alguns ambientes, né? Hoje em dia acho que está um pouco melhor, mas então o estádio, na maioria das vezes, é para o masculino e para o feminino, às vezes até o estádio enche mais com o futebol feminino do que com o futebol masculino. É, então é muito equiparado nesse sentido e tem uma qualidade maravilhosa para as meninas e mulheres no Brasil que gostariam de explorar essa área. Eu recomendo muito. Tem algumas amigas minhas que trabalharam comigo durante o acampamento de verão que jogam a Liga NAIA dentro de uma faculdade chamada Mid-America Nazarene, que é lá em Kansas City, e elas têm uma experiência maravilhosa. As oportunidades são grandes e Kansas City, inclusive, eu não sei se o ouvinte, quem está nos ouvindo sabe, mas Kansas City foi a primeira cidade que fundou um estádio único e exclusivamente para o futebol feminino, que chama o Kansas City Currents, que é onde joga a Debinha, tem algumas jogadoras brasileiras que jogam atualmente, a goleira que se chama Laura, se eu não me engano, me fugiu o nome dela. Mas Kansas City foi a primeira cidade que inaugurou esse estádio, que é único exclusivamente para o futebol feminino. Inclusive, o campeonato nacional feminino acontece nesse estádio do Kansas City Currents. Então, tem muitas oportunidades no futebol feminino também. E para finalizar minha fala, geralmente, para te falar bem a verdade, os estádios durante a temporada regular não enchem muito. Nas escolas maiores de NCAA Divisão 1, eles ficam um pouco mais cheios, mas nas escolas menores, geralmente são mais os estudantes que vão assistir os jogos, é como se fosse um evento. Mas, uma vez que você vai chegando mais perto das finais do campeonato nacional, aí os estádios vão enchendo um pouco mais. Não é tão popular os estádios cheios como é no basquete universitário, como é no futebol americano universitário, que na verdade se ganha muito dinheiro com isso, mas ainda assim tem uma relevância. Bom você ter falado também sobre esses outros esportes, que são esportes que trazem também um retorno financeiro para as universidades, né, seja na TV, seja ali com patrocínios e até bilheteria. O futebol, esses últimos anos, essa experiência que você tem nos Estados Unidos, desde quando você foi atleta, foi treinador e hoje, vem crescendo essa demanda,
de pessoas buscando oportunidades de fazer, uma universidade através do futebol? Cara, sim, eu acho que com a globalização, felizmente, né, às vezes a globalização traz alguns pontos, difíceis de lidar no dia a dia, né, mas felizmente com a globalização, eh, e o inglês sendo um pouco mais acessível, eu acho que a demanda tá maior sim. E isso é muito legal, né, você ter acesso, você ter a oportunidade de ter um diploma universitário, ao mesmo tempo que você faz o que você ama, na minha opinião, é maravilhoso. Eu gosto muito desse sistema. Então, eu acho que tem crescido sim, eu tenho visto, na minha época já tinham alguns brasileiros, jogando universitário, mas eu vejo cada vez mais, o que eu acho ótimo, muitos deles acabam sendo mão de obra para acampamento de verão, acabam virando treinadores, né, acho que a gente vai falar sobre isso mais para frente, mas é uma ótima oportunidade. Excelente, tá. Muito bom entender o contexto do futebol nas universidades dos Estados Unidos. A ideia aqui não é comparar com o Brasil ou comparar com outros locais, até porque cada país tem as suas especificidades. Aqui no Brasil, a gente sabe que existe o futebol universitário bem incipiente, com tentativas isoladas, diferente de uma estrutura bem organizada como é nos Estados Unidos. Então, isso fica até para um outro momento, a gente fala sobre esse assunto. E Mas João, desculpa te interromper, eu inclusive joguei o futebol universitário, tanto o futebol quanto o futsal universitário aqui, né, no Brasil também você jogou. eu joguei, como eu me formei pela USP, eu joguei universitário. E eu posso falar que o nível universitário no Brasil, especialmente do futsal, é muito bom. Do futebol em si, quando você vai para torneios maiores, o nível é bom. Mas em termos, como você bem falou, de organização, infelizmente não tem nem comparação à maneira que se organiza o futebol, eh, universitário, especificamente lá nos Estados Unidos, aqui. E eu tive a oportunidade de jogar os 2, então sei do que eu tô falando. Eh, mas realmente é muito diferente e não, realmente não tem por que a gente ficar comparando, são sistemas culturais muito diferentes. E para quem quer trabalhar com futebol universitário, que aí sim muitos dos nossos ouvintes aqui já entenderam como funciona a estrutura do futebol na Universidade dos Estados Unidos, e às vezes é um profissional que está nos Estados Unidos e de repente pode pensar: "Poxa, talvez eu possa ser treinador aqui da universidade do meu estado, ou da cidade que ele está morando", por exemplo. É fácil essa entrada? Brasileiro facilita? Ou não necessariamente? Você precisa de ter também ali, o currículo, precisa de ter as licenças, como funciona? Cara, é muito bom conversar sobre isso, porque me leva um pouco ao passado. E e obviamente fácil não é, né, porque você provavelmente tem que dominar o inglês, tem que se sentir confortável, dando uma sessão de treino, estabelecendo um vínculo com os atletas, né, que é extremamente importante. Eh, mas se eu pudesse dar uma dica para quem tem esse interesse, a melhor forma, de você tentar se envolver estando no Brasil ou nos Estados Unidos com o futebol universitário, é você começar numa posição que eles chamam de GA, que em inglês chama Graduate Assistant. Então, essa posição, geralmente ela é feita para quem quer fazer um mestrado, que geralmente varia aí entre 1 ano e meio, 2 anos e meio, e aí você fica como um terceiro assistente. Então você aprende naquela posição, como dar treino, você aprende como organizar as viagens que são feitas pelo time, você aprende uma série de coisas que são da parte de trás do futebol, não necessariamente só campo, né, extracampo, que é muito legal. E junto com isso, você tem a oportunidade de fazer um mestrado, algumas vezes com 100% de bolsa, dependendo do tamanho da universidade, algumas vezes com uma bolsa um pouco menor. Mas ela te dá uma experiência muito boa, para que você aprenda tanto o aspecto do campo quanto o extracampo. É, então para quem está nos Estados Unidos, quem já jogou nos Estados Unidos é um pouco até mais viável, porque você já fala inglês, a escola que você jogou talvez ofereça uma posição como essa, e se essa escola que você jogou não oferece, você pode aplicar para um mestrado em outras escolas e ao mesmo tempo mandar e-mails para os treinadores,
falando que você está disponível e gostaria de assumir uma posição dessa. Da mesma maneira, se você está no Brasil, por exemplo, e gostaria de aprofundar, fazer um mestrado em gestão de pessoas, fazer um mestrado sobre educação. O meu mestrado, por exemplo, foi em educação e multiculturalismo. A minha tese final de mestrado foi relacionada a futebol. Foi como o futebol influencia na potencialidade de criar um sujeito mais multicultural, então mais globalizado. A minha tese foi sobre isso dentro da UMKC. E eu só consegui fazer isso por causa do acesso ao meu mestrado, porque eu estava aprendendo naquele momento como ser um treinador, como fazer as coisas extracampo, que o treinador principal e o assistente dele faziam e me envolviam. Então eu tive essa oportunidade por 2 anos de estar envolvido nisso. Então, tanto para quem está lá, quanto para quem não está, é uma ótima maneira de tentar. Mandar e-mail para os treinadores das faculdades, perguntar se existe uma posição de GA, de GA, eh, e tentar entrar em contato, colocar sua cara a tapa, sabe. Então existe essa possibilidade para quem quer trabalhar lá nessa área, e durante a faculdade, na verdade, você até consegue de vez em quando fazer um trabalho ou outro com futebol infanto-juvenil. Então, acaba sendo uma fonte a mais de renda para você, que se você não tem uma bolsa de 100%, você pode complementar essa sua renda dando treinos individuais, dando treino em algum clube infanto-juvenil, e isso ajuda bastante. Então, no caso, é uma bolsa que o treinador assistente, né, o GA, ele recebe para estar fazendo ali um mestrado. Consequentemente, ele não vai estar recebendo o salário, porque ele já vai estar recebendo ali a bolsa, né. Exato. Tem algumas faculdades, João, que até pagam, então eles têm como se fosse aqui no Brasil, eu não me lembro qual seria a tradução, nos Estados Unidos chama stipend. Então o que eles fazem é, as faculdades maiores, porque elas têm mais dinheiro, elas oferecem para esse GA a posição de GA, então elas pagam o seu mestrado e elas te dão uma ajuda de custo, essa é a palavra. Elas te dão uma ajuda de custo de, sei lá, 500, 600, 700, $800. É raro, é raro, mas acontece. Mas mesmo as que não dão, elas podem te dar uma bolsa parcial, por exemplo, e você paga o seu mestrado ao mesmo tempo que você está tendo essa experiência de ser um dos assistentes ali na universidade, você complementa a sua renda fazendo talvez lições individuais ou dando aula para os times infantos juvenis. Isso acaba sendo uma experiência muito positiva, um pouco caótica, né, mas o caos é uma parte essencial do crescimento do treinador, né. Eh, então você tem essa oportunidade de ter essa bolsa, ou se você for muito competente, imagino que, por exemplo, quem seja muito bom em análise de jogo, consiga talvez usar esse currículo para conseguir uma bolsa um pouco maior, se tivesse experiência em algum clube aqui no Brasil, por exemplo, sabe. Então existe essa possibilidade. É grande a comissão técnica, é composto por treinador, auxiliar, tem preparadores físicos também? Tem, então depende de novo, né, da grandeza da universidade. Onde eu estava, por exemplo, na UMKC, é uma faculdade de médio investimento. A gente tinha 9,9 bolsas, tem uma estrutura muito boa, academia muito boa. Nós tínhamos entre o staff do estava envolvido com futebol masculino, era o treinador principal, o assistente dele, eu e um preparador físico. E um fisioterapeuta, né, um fisioterapeuta que era, na verdade, não só do futebol, mas também de outros esportes. Então éramos em 4, e 3 de nós, né, o principal, o assistente dele e eu, naquela época como GA, logo no começo, né, eu acabei felizmente subindo de cargo, fui assistente, cheguei a ser primeiro treinador, é, e entre nós 3 nós dividíamos a tarefa, e eu fiz de tudo, né, nessa época. Eu aprendi sobre GPS, como a leitura de GPS, e como aplicar os conceitos de GPS para os treinos. Eu aprendi a fazer scout, eu aprendi a fazer logística de viagem, porque às vezes a gente ia para Califórnia, precisava comprar as passagens, precisava ficar em hotel, precisava planejar: "Ó, a gente vai ter um jogo nessa hora, o MD-1 vai ser assim, o MD+1 vai ser assim". Então você acaba sendo exposto para vários aspectos do futebol, te dá uma preparação maravilhosa para o futuro. Como eu falei, demanda, né, é trabalhoso, é difícil, não é sua língua, mas é uma experiência muito boa.
Então, sim, é possível de se fazer, e dentro dessa comissão é muito interessante porque você trabalha com pessoas que às vezes veem o futebol diferente, e isso é muito positivo, de novo, né, em termos de carreira. E o inglês, então, é fundamental para quem quer trabalhar nesse nível. Fundamental, a não ser que você tenha, por exemplo, eu tenho um amigo meu que trabalha numa divisão 1, ele é assistente, ele é brasileiro. Então, por exemplo, se você é um brasileiro, que não fala o inglês de forma fluente, mas consegue se comunicar, se você aplicar para um trabalho desse, talvez com um brasileiro como assistente ou como treinador principal, você consiga. Mas aí, é claro, você vai precisar também do inglês para fazer o mestrado, né? Mas muitas vezes o mestrado também você consegue fazer uma aula, eles chamam de ESL, que é English as a Second Language, em que você consegue fazer as suas aulas de mestrado com um suporte de aulas que você também faz o básico, talvez o básico eu esteja exagerando, mas que você faz aulas ali de intermediário e avançado de inglês para que você consiga fazer a imersão na cultura e a imersão na língua de forma mais completa. Legal, Tato. Muito bom entender todo esse contexto, tanto da estrutura, né, os níveis, as formas de acesso, os critérios para ser um atleta masculino ou feminino, e também como trabalhar diretamente numa comissão técnica no futebol universitário. Eu agradecer a sua participação. Para a gente finalizar, a gente nem havia combinado, mas para você, essa experiência já está há quantos anos nos Estados Unidos? São 14 anos de Estados 14 Unidos já, anos. João. 14 anos. O que que mais te encantou, tanto na estrutura do futebol universitário, quanto hoje você trabalhando diretamente com atletas, e você como brasileiro nunca imaginaria ver num país que o futebol não é tão forte como aqui no Brasil, mas que você encontrou, se encantou. Qual que seria, assim, uma ou mais, né, dessas opções? Olha, João, é difícil de falar, você me pegou de surpresa aqui. O futebol em geral me encanta, né? Jogar futebol e trabalhar com futebol me encanta de forma geral. Mas eu vou te falar que, como eu falei, acho que em algum outro depoimento, em uma das nossas conversas, eu acho que o poder do futebol, combinado com o poder educacional que ele tem, é muito poderoso, cara. Isso é uma coisa que os Estados Unidos me proporcionou de uma forma muito impactante. Então, o fato de você conseguir combinar o futebol e a paixão da competitividade, da intensidade do futebol, com um aspecto educacional do universitário, ou mesmo depois do universitário, né? Eu, felizmente, tive a oportunidade de fazer um diploma, um diploma de tecnólogo, 2 diplomas de bacharel e 2 mestrados por causa do futebol, cara. Então, eh, eu poderia ficar falando aqui vários outros aspectos do que eu acho que a Federação Americana faz de positivo e de negativo também, tem as minhas críticas no futebol. Mas, de novo, eu vou enfatizar que o poder educacional que o futebol proporciona para as pessoas e para nós treinadores é único, cara. Então, que a gente possa usar de uma forma positiva para produzir talentos como o futebol brasileiro sempre produziu e como o futebol americano tem dificuldades de produzir, mas mais que isso, para que a gente possa produzir uma sociedade melhor e indivíduos melhores dentro dessa sociedade através do amor ao futebol, né? Então isso é o que me move bastante. Sensacional, Tato. Muito bom ouvir isso. Espero em breve a gente ter outra possibilidade de conversar sobre esses e outros assuntos também. Sucesso para você no final da CBF Pro, né, que você está realizando aqui no Brasil, e um bom retorno também. Sei que a gente estava conversando em off, você vai ter que voltar antes aí do Natal já para os Estados Unidos para continuar trabalhando, e a gente vai sempre continuar conversando aqui no Ciência da Bola. Abraço. Pois é, João, muito obrigado de novo. Parabéns por todo esse trabalho, como eu sempre falo, é um prazer enorme estar aqui. Boa noite para você, boa noite para todo mundo que nos escutou por esse tempo. Ah, e desculpa, se alguém tiver qualquer tipo de dúvida em relação ao futebol universitário, oportunidades, o João acredito que vai colocar aí o meu Instagram, o meu e-mail, né, tato@brooksidesoccer.org, ou o meu Instagram, Tato Chaparro.
Eu sempre recebo muitas mensagens por causa sua, João, e eu adoro esse compartilhamento de pessoas. Então fiquem à vontade para compartilhar suas ideias, perguntar e qualquer coisa relacionada ao futebol. Então, muito obrigado pela plataforma, João, e obrigado a todo mundo. Boa noite. Valeu, Tato. Valeu, pessoal. Obrigado pela audiência. Na próxima semana eu volto com mais um convidado especial.